Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu tô bem também, graças a Deus, espero que todos vocês estejam bem. Galera, tô com uma cara meio avermelhada, uma cara de pouco assim de cansado. Realmente galera, um pouco cansado. Essa semana trabalhei bastante, graças a Deus. Não foi muito assim voltado para o transporte, galera, voltado assim para frete, mas trabalhei bastante. Eu não trouxe vídeo para vocês aqui porque o foco aqui do canal é a gente falar de transporte, né, galera? Falar de frete, carretos, mudanças, trazer algumas dicas para vocês. Mas enfim, vamos lá, galera. Eu vou trazer para vocês aqui hoje 5 dicas para quem está começando, para quem vai começar ou para quem pretende começar nesse ramo aí de frete e carreto. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é do carro. Claro, obviamente você precisa de ter o carro para você fazer fretes e carretos, né? Pelo menos aí uma picape, né? Tem um pessoal que faz também com carretinho, mas vamos falar aqui da picape, né? Um carro utilitário para você fazer transporte. Então o que acontece? Primeiramente, galera, esse carro ele precisa ser um carro limpo, um carro apresentável. Eu não estou falando aqui que tem que ser um carro novo. Mas o carro ele precisa ser apresentável, ele tem que ter uma aparência boa, o carro tem que estar bem cuidado. Por exemplo, não adianta você ter um carro novo, né, que ele está, por exemplo, ali com a lateral batida, o para-choque caindo, faltando um farol ou algo quebrado. Isso não passa para o cliente uma boa impressão. O cliente pode dizer assim, se o freteiro ali, né, ele não cuida do carro dele, como é que vai cuidar dos móveis, né? Então fica aquela má impressão. Por exemplo, você vai fazer um serviço dentro de um condomínio, e além daquele cliente que você está atendendo, tem outros ali que tá vendo você fazendo o serviço, né? Porque a gente sabe que o pessoal olha mesmo, né, para ver, né, o que está acontecendo, né, se está fazendo um serviço, mudando, alguma coisa assim do tipo, né? E ele vai ver o seu carro ali com o para-choque pendurado, com o farol quebrado, alguma coisa assim, então não fica legal. Pode ser que isso acaba prejudicando a sua imagem, né? Então, importantíssimo, carro limpo, tá? Não precisa ser carro velho. Né? E não estou nem falando assim a questão financeira, né? Um carro mais antigo, ele bem cuidado, né? Bem assim apresentável, por exemplo, sei lá, ralou alguma coisa, já providenciar um jeito ali de estar fazendo um reparo, né? Como eu falei do para-choque, não deixar o para-choque do carro caindo, o farol quebrado, procurar sempre estar cuidando do carro, porque ele é sua ferramenta de trabalho, né? Passar aquela boa impressão para o cliente ali para que ele possa vir chamar você novamente. Outra coisa horrível é, por exemplo, o cliente vai com você buscar um móvel, né, ou fazer entrega de alguma coisa e está faltando forro de porta ali no seu carro, por exemplo. Faça uma imagem muito ruim para o cliente. Então é isso, galera. Carro sempre bem cuidado, né, evitar assim, de andar com o carro com avarias, né, para não passar aquela imagem ruim para o cliente. Segunda dica, galera, uniforme. É muito importante que você vai fazer o serviço, galera, e você esteja ali uniformizado, né? Pelo menos assim, mandar fazer umas camisetas, né, com o seu nome ali, alguma coisa assim do tipo. Todos os fretes, galera, todos os fretes que você for fazer, vai com a camiseta ali da sua empresa, do seu negócio. E outra coisa, uniforme limpo também, galera. Não vai chegar lá com o uniforme tudo amarrotado, como se tivesse tirado da garrafa, né, uniforme sujo, camiseta que usou 2, 3 dias aí de trabalho, a camiseta já está toda suada. Sempre procurar colocar uma camiseta limpa, passar ali um rolão, né, galera? Passar um desodorante, um perfuminho, para que, é igual eu falei, passar uma boa impressão para o cliente, né? E não fazer, galera, não fazer de forma alguma, só hoje, só, rapidinho, só um fretezinho rapidinho aqui para o meu amigo, alguma coisa assim, não, galera. A gente tem que passar uma boa imagem para o cliente, sempre de uniforme limpo, tá bom, galera? Outra coisa, o cliente, saiba conversar com o cliente, galera, evite gírias, sabe? Procura sempre entender a necessidade do cliente para você conseguir atender bem o seu cliente. Muitas vezes o cliente vai fazer o orçamento. Eu particularmente eu não gosto de fazer orçamento por telefone, né? Eu atendo o cliente por telefone, converso com ele, mas eu prefiro que fica tudo ali registrado na nossa conversa por mensagem. Até porque, como vocês sabem, eu trabalho com agenda. E às vezes o serviço está agendando lá para o final do mês, né? 15 dias depois, 3 semanas depois, mês seguinte, né? Então não dá para ficar assim, para a gente guardar na cabeça, porque depois vai vindo outras informações, outros clientes, outros serviços, e a gente acaba ali esquecendo do agendamento do cliente e também da conversa, né?
endereço, a lista dos móveis, essas coisas. Então eu prefiro sempre deixar registrado na conversa ali para a gente não ficar aquele mal entendido depois, né? Ah, esse móvel não tinha, falou que não tinha escada, agora tem. Então é deixar tudo ali nas nossas conversas ali. Então o que eu falo é procurar sempre entender o cliente. Por exemplo, vai carregar uma mesa, procurar saber quantas mesas, quantas mesas não, quantas cadeiras, se o tampo da mesa é de mármore, é de vidro, né? Procurar saber dessas informações, os detalhes, para você saber o que você precisa para atender o cliente. Vou só citar um exemplo meu aqui, tá? Tem uma cliente que eu atendo ela há muitos anos e ela pediu para eu fazer um orçamento para ela. Eu estou aqui pensando como que eu vou atender essa cliente, se eu vou conseguir atender. Porque ela precisa de transportar um espelho, vai tirar de um prédio e levar para um outro prédio. Só que o espelho não cabe no elevador, nenhum dos dois prédios, né? Ou seja, no prédio que vai retirar, se eu não me engano, é no 7º andar, e no que vai fazer a entrega é no 15º andar. Então, assim, espelho grande não cabe no elevador. Eu não sei a espessura do vidro, né? O peso, se a gente consegue carregar. Então eu estou pensando, não sei nem se eu vou atender essa cliente devido à dificuldade. Vou conversar para mim ver o que é possível a gente fazer. Se der para me atender, eu vou atender. Mas se não der, infelizmente, ela vai ter que procurar alguém mais assim especializado nesse tipo de serviço, né, para fazer esse transporte de vidro, porque ele é muito grande. E igual eu falo, então a gente não quer trazer nenhum tipo de problema com o cliente, muito menos estragar os móveis dele. Ainda mais tratando de vidro, de espelho, né, que é um negócio muito delicado. Então é isso, galera. Na hora do orçamento, entender bem a necessidade do cliente, o que ele precisa transportar, as dificuldades do local, para a gente conseguir atender bem o cliente, para chegar na hora lá não ficar ali um mal entendido, né? Senão fica lá um mal entendido, fica muito chato, né? Fica desagradável ali com o cliente. Bom, galera, outra coisa é preço, tá? Não precisa, galera, não precisa cobrar barato para pegar o serviço. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos de ser melhor. Eu não digo nem de ser melhor do que o concorrente, ser melhor do que os outros, mas assim, a gente precisa de ser melhor do que a gente mesmo. A gente tem que estar sempre procurando a melhorar. Amanhã nós vamos ser melhor do que fomos hoje, né? Como hoje fomos melhor do que ontem, porque a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre aprendendo. Cada dia que passa a gente aprende alguma coisa com os nossos colegas, né? A internet mesmo tem bastante coisa e bastante dica para ajudar a gente, e com o próprio cliente, né? São situações diferentes, são casas diferentes, né? São móveis diferentes, a gente vai aprendendo a cada dia. Então o que acontece? Na hora que for fazer o orçamento, eu já vi, galera, para vocês terem uma ideia, vou contar uma história aqui. O que acontece? Eu já vi em grupos, por exemplo, o cliente fala assim, preciso transportar, um exemplo, preciso transportar uma máquina de lavar, pago R$100. Aí o que acontece? Vem os comentários lá embaixo, vem 30 comentários lá embaixo. Ah, eu faço, e aparece um no meio ali dizendo assim, eu faço por R$90. Poxa, o cliente já está falando que paga 100. Aí a pessoa vai lá e oferece o serviço dela por R$90. Eu não consigo entender. Para falar a verdade, eu não consigo entender. Já pensou se os próprios freteiros começassem ali, eu faço por 90, eu faço por 80. Primeiro que eu acho, sei lá, cada um, mas comigo, eu acho ruim. Eu acho, sei lá, cara, não sei nem o que dizer para vocês aqui, são coisas que eu não faço. Por exemplo, o cliente, ele colocou ali que ele precisa de serviço e aparecer ali um monte de gente. É muito melhor a gente estar visível na rede social. O cliente, quando ele precisar, ele começa a fazer cotações, ele chama um, chama outro, ele não é obrigado a fazer o serviço com ninguém. Ele vai escolher ali o que cabe no bolso dele, o que melhor vai atender ele. Agora aparece um monte de gente oferecendo serviço mais barato. Aí vai lá e fala assim, faço por R$90. O outro, faço por 80. Faço por 60. Poxa, né, o próprio profissional, né, o próprio freteiro, ele está desvalorizando o serviço dele. Ou seja, a única coisa que importa ali é jogar as coisas em cima do carro, chegar no outro endereço lá, descarregar correndo para poder fazer um outro serviço. Eu não acho legal. Minha opinião, tá? Ninguém precisa concordar comigo. É a forma que eu penso, é a minha opinião. Eu não quero trabalhar dessa forma. Pensa comigo assim, o que a pessoa poderia fazer? O cliente ele fala que paga R$100. Já deu o preço, é R$100. Vai de você oferecer o melhor serviço para que você consiga fazer aquele serviço aí de R$100.
Mas o que seria legal? Fazer contato com o cliente no privado, né, no particular, e falar para o cliente o seguinte: olha, eu trabalho dessa forma, eu sou cuidadoso com o seu serviço, eu vou embalar, vou entregar o seu serviço lá, o seu material, né? O seu móvel, a sua máquina de lavar. Vou entregar ela intacta, do mesmo jeito que eu peguei na sua casa. Vamos fazer uma vistoria, né? Vamos dar uma analisada na máquina, ver se ela não tem nenhum tipo de avaria. Então do jeito que a gente pegar no ponto A, né, na sua residência, nós vamos entregar para você do mesmo jeito. Eu vou embalar ela, vou proteger com coberta, né? Vamos transportar sua máquina com cuidado. Eu vou fazer para você por R$ 120. Você ganha a confiança do cliente, mostra para ele que você está preocupado com ele, com o bem dele, entende? Aí você vai conseguir cobrar um preço mais justo, um preço melhor, e o cliente vai ficar satisfeito. Agora aparece um monte de gente oferecendo mais barato, mais barato, mais barato. Já pensou? Aí o que acontece? O próprio freteiro está desvalorizando seu serviço. Chega uma hora que o próprio freteiro começa a reclamar que não está compensando, que não está ganhando dinheiro, mas está trabalhando da forma errada. A briga entre os profissionais, a concorrência, ela é legal, ela é saudável, mas não brigar pelo preço, né? O ideal seria o quê? Fazer uma pesquisa na região, cobrar o mesmo preço que o mudanceiro que já trabalha há 10 anos no ramo, né? Ele trabalha naquele preço, cobrar o mesmo preço que ele, ou um pouquinho maior, porém oferecer uma qualidade de serviço melhor e não a mão de obra mais barata. Se todo mundo começar a se preocupar com isso, se profissionalizar, se capacitar para entregar algo melhor para o cliente, entregar algo a mais para o cliente, com certeza a sua carteira de cliente ia aumentar muito e o seu faturamento mais ainda. Você ia aumentar, até porque você vai colocar um carro na rua para trabalhar para ganhar dinheiro, não é para brincar. Então tem que ser profissional, cobrar o preço justo, trabalhar de forma correta. Como eu falei lá em cima do veículo, né? Chega numa situação, a pessoa fazendo frete no desespero, num preço mais baixo, não consegue trocar um farol que quebrou, um para-choque que, sei lá, acertou uma mureta, alguma coisa lá, o para-choque pendurou, não consegue arrumar, amarra um arame, vai trabalhando daquele jeito, se arrastando, não passa uma boa impressão para o cliente e muito menos consegue valorizar seu serviço. Galera, a qualidade, né? Então nós já falamos aqui do carro, né? O carro tem que estar limpo, um carro apresentável. Já falamos do uniforme, a gente precisa de passar aquela boa imagem para o cliente, a gente tem que estar uniformizado. O motorista e o ajudante, se possível, tá? Se é um ajudante fixo, né? Já entregar para ele também uma camiseta, nem que seja só ali no momento de fazer o serviço. Se é um ajudante aleatório, fica mais difícil, mas se é um fixo, dá sim, para os dois trabalhar de uniforme. Vai passar aquele ar de empresa para o cliente, você vai ter mais credibilidade com ele. Já falamos também do cliente, né? Entender a necessidade do cliente para que nós possamos atender ele bem. E já falamos também do preço, não precisa cobrar mais barato do que o próprio cliente já pretende pagar para você pegar o serviço. Seja profissional, entrega para o cliente qualidade, valorize o seu serviço para que você consiga trabalhar no preço justo, ganhar dinheiro e conseguir fazer a manutenção do veículo ali em dia, o uniforme sempre limpo, para cada vez a gente estar melhorando, buscando formas de trabalhar melhor, melhorar os equipamentos para a gente trabalhar, como por exemplo os acessórios ali, carrinho de carga, corda, cinta catraca, enfim, outras coisas, lona e outras coisas mais que precisa ali para a gente fazer o transporte, tá? Galera, a qualidade do nosso serviço. Pessoal, muitas vezes, que acontece? A gente vai transportar ali o bem do cliente. Vamos lá. Uma das coisas mais importantes que tem, se não for a mais importante de todas, é o cuidado com os pertences, com o bem do cliente. O que acontece? Eu até escrevi aqui, galera, eu fiz uma colinha aqui para mim não esquecer de nada para passar para vocês, tá? Então a gente acaba falando aqui, a gente perde um pouco a linha ali, perde um pouco o foco e acaba não falando o que eu queria falar para vocês. Mas o que acontece? Muitas vezes pode até parecer, o valor pode até parecer pouco para a gente, do que a gente está carregando ali para o cliente. Mas aquilo para o cliente, ele é muito valioso. É muito valioso para o cliente. Ele muitas vezes foi um sonho de comprar uma geladeira nova, por exemplo, comprar lá uma lave-seca, um sofá, né? Muitas vezes ele pagou ali em várias prestações, foi difícil para ele pagar. Foi uma conquista do cliente. Então o que acontece? Nós temos que ser profissional. Temos que ter o máximo de cuidado para não sujar, quebrar, rasgar. Isso aí já é um negócio muito gritante, é grave. Mas muitas vezes a gente está trabalhando e a nossa mão fica suja. Por exemplo, carrega um fogão cheio de gordura, a mão está suja, aí você vai lá e pega num sofá, por exemplo, um colchão.
e você suja ali. E outra coisa, igual eu falei do carro em cima, carro limpo, tá? O que acontece? Você vai lá, faz um frete, não sei, às vezes você carrega ali sim uma geladeira, um fogão, alguma coisa de uma casa que tá ali engordurado, tá sujo, e depois você vai fazer um serviço para um outro cliente com o seu carro sujo, a caçamba do seu carro ali sujo, coloca um colchão limpo ali, por exemplo, um sofá e suja. Não é legal, tá? Então nós temos sim que nos preocupar com o bem do cliente, com os pertences do cliente, para que o cliente fique satisfeito e realmente ele fala assim, paguei um preço justo, mas o fulano ali, ele é realmente muito profissional, ele não é ali um freteiro, ele não é ali um mudanceiro. Além dele trabalhar com isso, ele é muito cuidadoso. Isso é igual eu falo para vocês, galera. Isso vai fazer com que o cliente vai indicar o seu serviço. E não tem jeito, galera. Quando o cliente indica, né? Quando alguém indica o seu serviço para um próximo cliente, no caso, indicou o seu serviço, 50% da venda está feita. A outra metade é com você. É entender o cliente, conversar, passar confiança para ele fechar o serviço. Não tem segredo. Não tem segredo. Atendeu ele bem, ele vai ser mais um que vai estar trabalhando para você, assim, entre aspas, né, galera? Ele vai estar ali ajudando a divulgar seu trabalho. E não existe propaganda melhor do que o boca a boca. Galera, então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Para você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Para você que não se inscreveu, se inscreve aí para fortalecer o nosso trabalho. Galera, eu vou ficar por aqui então. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.